Então, bom dia a todas as crianças da Escola Helena Sá, os pais que estão também online assistindo a nossa live de hoje. Vai ser uma aula diferenciada, ao vivo pelo Facebook, né? E nós temos hoje uma convidada especial, por hoje ser o Dia do Índio. E a escola preparou uma aula diferente para vocês. Ela é professora, ela é conterrânea de Tianguá, nasceu e se criou em Tianguá, sabe muito da história de Tianguá e é escritora, né? Então, uma pessoa muito preparada, muito especial para nós. E hoje ela vai somar o nosso conhecimento, com os conhecimentos dela, para a gente ficar mais sabidinhos sobre a história de Tianguá, a história dos índios, né? Desses índios que vieram, que nós somos, até o meu gostar de dormir na rede, eu herdei dos índios. Eu adoro uma dormida na rede. Meus amores irão ficar com a nossa convidada especial, a professora Vânia Vasconcelos. Bom dia! Criança, cadê a história? A história eu vou contar. As histórias da tia Vânia faz a gente viajar. São lendas e contações, muitas coisas pra imaginar. Se você quiser ouvir, eu vou lhe apresentar. Bom dia, crianças, alunos do Colégio Helena Sá, pais que estão nos assistindo e aos nossos alunos queridíssimos da EJA. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes. Ontem, crianças, foi o dia do livro infantil. O dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. E ele é em homenagem a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro muito famoso que escreveu vários livros infantis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Reinações de Narizinho, Peter Pan, entre outros livros infantis. Ele amava escrever para as crianças. E eu aqui no Tianguá também gosto de escrever para as crianças. E também escrevi vários livros na linguagem infantil, como A Lenda da Canajura, como Chaga da Onça, como A Pedra da Maria Bela, como O Cabelão de Ferro e Sal, uma Formiguinha Diferente. E aí, como não podia deixar de escrever, eu escrevi também sobre os índios. Porque hoje, gente, 19 de abril, é o dia do índio. Aquelas pessoas que estavam aqui no Brasil antes mesmo dos portugueses, dos colonizadores chegar. Eles eram o dono do Brasil. Viviam livres nas matas, porque não tinha cidade naquela época, e era dono de todo o território brasileiro. E na Ibiapaba não era diferente. Aqui na Ibiapaba nós tínhamos mais de 70 tribos indígenas, vivendo livremente e dominando toda a serrania. E aí, eu, como escritora de livro infantil, escrevi um livro sobre as duas figuras mais importantes da Ibiapaba, quando se fala da imagem, da memória e da identidade indígena. Foram dois irmãos, Mussurapé e Erundi, que nasceram aqui, acredita-se que nos Tucuns, aqui em Tianguá, e que tiveram a ousadia de sair da sua tribo e percorrer o Brasil a pé e fazer uma estrondosa história pelo Brasil afora. Então a gente vai falar desses dois índios. E o livro que a tia Vânia escreveu foi Los Tabajara e a Estrela de Hollywood. E o livro conta de uma forma bem lúdica a história desses índios. Eu vou ler aqui para vocês só a apresentação dos livros para vocês entenderem melhor. Parece história de Trancoso, mas a história dos irmãos Tabajara é real. Os textos desse livro são resultado de muita leitura, pesquisa em livros, jornais, revistas e na internet. E a sua escrita aproveita retalhos de informações. Porém, o livro é feito transitando entre o real e o imaginário, entre a história verídica desses índios e aquelas histórias que a tia Vânia foi
foi inventando na cabeça para que o livro ficasse mais interessante, né? Ele tenta reconstruir a saga desses dois artistas que, apesar de ter feito sucesso no Brasil, na América e na Europa, eles não são ainda conhecidos na sua terra natal, a Serra da Ibiapaba. Apesar de que muitos brasileiros ainda não conhecem a história dessas duas celebridades de Hollywood. Verdadeiros fenômenos da música latina, figuras reconhecidas e aclamadas no palco do mundo inteiro. Nossa intenção neste livro é contar de uma história real com o contorno de um conto literário, escrito para vocês, crianças, com o objetivo de estimular em vocês o gosto pela leitura, para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam conhecer a história do Brasil, a história da Ibiapaba, a história de Tianguá. Porque a gente não pode conhecer o mundo se a gente não conhecer a nossa cidade. A gente precisa conhecer a história, a cultura, as coisas peculiares da nossa cidade, né? O livro Los Tabajara e a Estrela de Hollywood retrata de forma simples, imaginária e lúdica a história desses dois ameríndios, da Serra Grande até os palcos do mundo inteiro. Vamos conhecer mais sobre esses índios? Nesse banner aqui, a tia Vânia, que é tirada do livro, a gente coloca assim, ó: Nação Tabajara, representada por silvícolas fortes e guerreiros, que nada sabia sobre o mundo civilizado. Na verdade, os índios não conheciam o mundo moderno como nós vivemos hoje. Eles viviam na floresta, viviam em tabas, viviam nus, não conheciam roupa e não sabiam nada do mundo que nós conhecemos hoje. E os irmãos Tabajara saíram da sua tribo e foram em busca de conhecer o mundo dos brancos, o mundo civilizado. Parecia um dia comum, mas aquele dia ensolarado e quente iria mudar a história dos irmãos para sempre. Essa parte do livro conta quando eles tiveram o primeiro contato com o homem branco. Quando chegou na tribo, aqui na Ibiapaba, vários soldados, né, vindo do Piauí, fazendo reconhecimento de área por conta da história do litígio, e aí eles tiveram contato com os índios. E os irmãos Mussurapé e Erodi, os dois índiozinhos, se encantaram com o violão. Acharam aquele som maravilhoso, aquele som que eles nunca tinham ouvido, né? E começaram a fazer apresentações tocando em feiras e praça. Eles saíram do Tianguá, foram andando, chegaram na Ibiapina, desceram a ladeira de Ibiapina, foram para Sobral, chegaram em Fortaleza, tiveram um encontro com o Lampião, viveram várias aventuras até chegar na Bahia. E na Bahia eles conseguiram um violão e começaram a tocar em feiras livres para poder conseguir algum dinheiro para comer. Depois eles saíram da Bahia e chegaram ao Rio de Janeiro. Começaram a fazer apresentações nos cassinos, começaram a fazer apresentações em circos. E quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles se depararam com a estátua do Cristo Redentor. Aquilo para eles era coisa do outro mundo. Eles acharam que estavam vendo uma figura lendária, o Deus dos brancos. Ficaram impressionados com a grandeza do Cristo Redentor. Depois, eles foram convidados para fazer uma turnê pela América Latina. Foram para a Argentina, foram para o México, foram para Cuba, visitaram a América Latina todinha, até chegar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles começaram a fazer a apresentação. E daí fizeram uma turnê pela Europa, mas eles não queriam fazer sucesso lá fora. Então eles retornaram para o Brasil. Chegando ao Brasil, eles viram que ele não tinha o sucesso todo que eles tinham feito lá fora. E resolveram parar de tocar, comprar um sítio nos arredores do Rio de Janeiro, e foram viver como simples índios, com a família deles, como simples sitiante nesse sítio. Só que o destino reservava uma nova história, uma nova trajetória na história de vida dos índios. O que é que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, eles tinham gravado um disco chamado Maria Helena. Eu acho que todo mundo conhece aquela música. Maria Helena, és tu, minha inspiração. Maria Helena, és teu, meu coração. Então essa música ele tinha gravado nos Estados Unidos, tinha feito vários shows. E o disco dele estava guardado em uma rádio. E aí essa rádio fez um programa de humor.
e o locutor, a pessoa que ia fazer o programa de humor, estava atrás de uma música para abrir o programa. E folheando lá os discos, encontrou o disco Maria Helena. E achou que aquele disco serviria como a música de entrada do programa todos os dias. E assim foi feito. E foi um sucesso estrondoso. E todos os americanos queriam saber quem eram aqueles dois índios que tocavam aquela música tão maravilhosa. E aí os Estados Unidos viram que os índios tinham talento, que os irmãos Lúcio Tabajara eram bons e vieram ao Brasil em busca desses dois índios. Procuraram e encontraram eles nesse sítio. E aí, quando eles foram encontrados, eles voltaram para Hollywood. Só que antes deles voltarem para o Rio de Janeiro, eles tinham estudado música na Argentina, tinham feito tido algumas aulas para melhorar a sua apresentação. E tocavam de música folclórica até Tchaikovsky, até as músicas clássicas. E começou a fazer um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Fizeram uma nova turnê pela Europa, que foi um sucesso muito grande. Venderam disco mais do que os Beatles e se tornaram as maiores celebridades de Hollywood na questão da música popular e da música clássica. E aí começaram a fazer parte dos filmes de Hollywood. E viveram lá até o fim das suas vidas, né? Moravam lá no Central Park. Um deles morreu nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil. E nós, que somos conterrâneos, que somos irmãos de sangue, que podemos até ter alguma descendência com esses dois índios, não conhecíamos a história deles. Então o livro vem justamente mudar essa realidade, para que as pessoas, através do livro, conheçam um pouquinho da história deles. Algumas informações reais, outras imaginárias, mas que faça com que eles queiram conhecer a história dessas duas celebridades, desses dois índios, dessas figuras maiores da questão indígena na Ibiapaba. Porque é preciso que a gente valorize, reconheça a memória e a identidade indígena na Ibiapaba. E era isso, gente. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, dizer que esse projeto do livro é um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado, através do Fundo Estadual da Cultura, da Lei 14.017, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, pela Lei Aldir Blanc. Queria agradecer a todos os professores, a vocês, alunos, a vocês, papai, e os nossos queridos amigos da EJA. E sempre que vocês quiserem, podem me chamar, porque além desse livro, eu tenho os livros das lendas, tenho outras escritas, tem uma história indígena que conta a lenda de Ubajara, que é Ubijara na Gruta Encantada, que conta a história de uma princesinha que se apaixonou por um guerreiro, mas ela tinha que casar com o filho do cacique, e fugiu e se escondeu na gruta, e lá na gruta ela encontrou um pássaro misterioso que era Uba. E aí eles ficaram livres. Uba e Jara na Gruta Encantada é um novo livro que fala sobre a memória e a identidade indígena. E eu queria dar assim muito obrigada a todos. Eu queria agradecer a nossa escritora Vânia, né, que veio hoje abrilhantar esta aula para os alunos da Helena Sá, do primeiro ano às turmas da EJA, e que você continue sendo esta pessoa sábia, né, pesquisadora, que Deus sempre ilumine por onde você passar, porque eu sei das suas atribuições e hoje você tirou esse momento para vir até aqui, ajudar, contribuir o aprendizado das nossas crianças da Escola Helena Sá. Então eu queria assim que todos nós dessem uma salva de palmas à nossa guerreira, professora